João Basso, 26 anos, novo zagueiro do Santos. Chegou o xerife da vila? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e dessa vez uma análise da contratação do zagueiro João Basso, de 26 anos, vindo do Arouca de Portugal. Contratação acertada pelo Santos na sexta-feira, ainda não foi formalmente anunciado no momento que eu gravo esse vídeo, mas a expectativa é que ele desembarque no Brasil para assinatura do contrato e para realização de exames no começo da semana, e deve ser aí o quarto jogador das contratações do Santos para essa sequência da temporada, já oficializados Jean Lucas, Furt e Dodô, agora o João Basso. Tem também outras negociações encaminhadas, como o zagueiro Juan Pablo Vargas, que joga do lado esquerdo, e também terá vídeo aqui no canal analisando esse jogador. Mas hoje a gente vai falar do João Basso, que é um zagueiro de 26 anos, criado no Paraná, mas que fez carreira em Portugal. Antes da gente entrar nos números, dizer o que eu acho desse jogador, aquele ritual de sempre. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para impulsionar esse conteúdo, levar ele para mais gente. E se você gostar, espalha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Vamos agora rumo aos 2.000 inscritos, ultrapassamos a meta de 1.800 há pouco, e agora vamos em busca dos 2.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Mas como eu falei, o João Basso, um jogador jovem, mas que a gente não conhece aqui no Brasil. Ele é revelado no Paraná, mas foi para Portugal, onde jogou no Estoril, no próprio Arouca e também no Real SC, que é um time da segunda divisão de Portugal. E antes que você me pergunte se ele é bom, se ele é ruim, acho que a gente tem que ser sincero aqui, a gente não costuma acompanhar o campeonato português. Quando pega para ver times portugueses jogando, são times, o Benfica, o Porto, o Sporting, e olhe lá o Sporting, né? O único Arouca que a gente conhece é aquele Arouca volante que teve uma passagem vitoriosa pelo Santos, que estava naquele time que ganhou aquela Libertadores, enfim. Mas eu fui atrás de números, assisti alguns vídeos do João Basso e fiz um levantamento, como eu sempre faço, e vou trazer aqui para vocês, para a gente tentar chegar num veredito sobre esse jogador. A primeira coisa, a operação gira em torno dos 2,5 milhões de euros e é um contrato até dezembro de 2026, o que significa, então, 3 anos e meio de contrato. Para o João Basso, chega com um valor, um contrato consideravelmente longo, e que é uma negociação que se arrastou por algumas semanas, com indas e vindas. O negócio travou, a diretoria do Santos chegou a dar quase como descartada a contratação desse jogador, mas no decorrer da tarde da sexta-feira houve um avanço, e os jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos, o UOL, o próprio Ademir Quintino, que foi quem deu com exclusividade em primeira mão essa contratação, já está tudo certo, ele é esperado no Brasil para fazer exames. A primeira coisa que acho que a gente precisa dizer é que o Arouca, por exemplo, terminou em quinto no Campeonato Português, que é basicamente, aliás, é uma campanha histórica e é uma campanha de superação. Na frente do Arouca terminaram apenas o Benfica, que foi campeão, o Porto em segundo, o Braga e o Sporting. Ou seja, o Arouca foi o primeiro time fora do G4 deles ali, né, que são os maiores e sempre favoritos times do Campeonato Português. Essa quinta classificação, essa quinta colocação histórica, levou o Arouca para a classificação da Conference League, um torneio que eles vão jogar. E nesse time histórico do Arouca, que igualou a sua melhor campanha na história do Campeonato Português, o João Basso era o capitão. Então, um jogador com liderança, com ascendência dentro do grupo, né? E aí alguém pode dizer, bom, mas terminar em quinto não é nenhum mérito, já que ele terminou atrás dos grandes, e os outros times do Campeonato Português são os Famalicões da vida, os Rio Aves, os Tondelas e etc e tal. Esse é um ponto que a gente pode discutir, mas se é a melhor campanha da história do Arouca, isso já mostra que em outros anos eles não tiveram esse desempenho que poderia ser um desempenho lógico, né? E aí eu separei algumas estatísticas do João Basso, né? Ele foi o quarto em cortes e o 11º entre todos os atletas do campeonato no número de interceptações. Então, o quarto jogador entre todos os atletas que mais cortou bolas e o 11º com mais interceptações. E quando a gente vai olhar um recorte só dos defensores, ele foi o 7º com mais interceptações. E também, só entre os defensores, 13º em desarmes, numa lista dominada por atletas do Benfica, que foi o campeão. Dos 12 que estão acima do João Basso nessa lista, 4
são do Benfica. E aí você, como está no título, né, como joga o João Basso? Dessa vez eu não consegui compilar vídeos, compilar lances, porque pela dificuldade ali, tem muitos jogos que você acaba vendo no Campeonato Português, pelo menos do material que eu encontrei, só gols e você vê pouca participação, é mais difícil um zagueiro, né, porque são os melhores momentos, não mostra ali aquele corte, aquele desarme, aquela interceptação. Mas eu, de tudo que eu vi desses vídeos de melhores momentos, é um jogador que é veloz. Isso é muito interessante porque a gente tem o Luiz Felipe no elenco, que é muito lento. Até pouco tempo atrás tinha o Maicon, o Messias, que hoje tem jogado pela esquerda, também é um zagueiro lento. Então é um zagueiro veloz e bastante agressivo. O que eu quero dizer com agressivo? Sabe aquele zagueiro que quando está enfrentando o atacante só vai indo para trás, indo para trás, indo para trás e demora, hesita para tomar uma decisão? O João Basso é o oposto disso. Se você, nós santistas, né, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu fui fazendo essa descrição do cara que só vai para trás, o lateral Rogério do Corinthians naquele lance do Robinho na final de 2002. O Rogério vai andando para trás, o Robinho vai pedalando, vai avançando, vai avançando. Quando o Rogério decide dar o bote, ele está dentro da área, pênalti, e o final daquele jogo a gente já sabe como foi, num dos dias mais felizes da nossa vida. O João Basso não, ele é bastante agressivo, não é aquele jogador que guarda exatamente posição, então ele sai para caçar um atacante, ele dá um bote, se aproveita bastante dessa velocidade que ele tem para os padrões de zagueiros, é um zagueiro bastante veloz. E também é um jogador que constrói, ele tenta conduzir a bola. E isso é o que mais me chamou a atenção. Eu não vou fazer nenhuma comparação, por exemplo, vi muita gente comparando ele com o Luan Pérez na internet. Lembra um pouco, tá? Não estamos comparando aqui quem é melhor. Mas o Luan Pérez, quem não se lembra, né, do Luan Pérez ali pela esquerda, conduzindo, rompendo linha, levando a bola até a meia esquerda com velocidade, com muita técnica. O João Basso faz a mesma coisa pelo lado direito. Um jogador forte e, até como eu disse, né, repetindo, um jogador veloz, ele costuma dar um tapa um pouco mais longo e conduzindo essa bola. Então já é um perfil bastante interessante que me agradou por tudo que eu vi, porque o Santos não tem esse jogador hoje, principalmente entre os titulares, mas nem entre os reservas. O único, talvez, dos jogadores do time do Santos com essa capacidade é o menino Jair, que também joga pela direita, mas ele infelizmente teve uma lesão grave de joelho, já está um tempo fora, e quando voltar, fatalmente vai voltar para a base. Ele tem idade para jogar, se eu não me engano, mais 3 copinhas, então vai ali readquirir um ritmo. Lembra também um pouco o Kaique, né, que já passou aqui também, que era aquele jogador que avançava o zagueiro construtor, que o Santos precisa urgentemente. Dá desespero ver o Messias só rebatendo, e o Joaquim, a gente já vai fazer uma comparação de João Basso com o Joaquim. Por mais que eu goste do Joaquim, ele também não é uma Ferrari, né? Está longe disso, com a bola nos pés. O Joaquim tem uma certa dificuldade para conduzir, mas eu acho que para zagueirar, entre aspas, né, o Joaquim é um bom zagueiro. E também uma curiosidade, o João Basso é um batedor de pênaltis, que a gente não vê muito isso, né? Um zagueiro batedor de pênaltis. Ele tem pelo tudo que eu mapeei, 13 gols de pênalti ao longo dos clubes pelos quais ele passou. Então é um zagueiro de técnica que costuma ali também se dar bem batendo pênaltis, né? E as estatísticas do João Basso, né? O que a gente pode esperar? Eu preparei 2 telas para mostrar para vocês. A primeira que vai entrar aí é uma comparação do João Basso com o Joaquim, porque ele é um destro que jogou a sua carreira inteira como zagueiro pela direita e hoje essa posição é ocupada pelo Joaquim. Então eu quis fazer um comparativo, um mano a mano dos dois, e para isso eu usei dados do SofaScore e fiz uma média das estatísticas desses dois jogadores nas 2 últimas temporadas, levando apenas em consideração ligas nacionais. Por quê? O Joaquim se destaca pelo Cuiabá, chama a atenção do Santos e vem para cá, e o João Basso participa dessa campanha histórica do Arouca, chamou a atenção do departamento de análise do Santos e está vindo para a Vila Belmiro. Então, na tela aí para vocês agora, a comparação entre os dois zagueiros. Como vocês podem ver, o João Basso tem mais gols, 3 gols e 1 assistência, contra, na média, meio gol, meia assistência do Joaquim, 1,5 interceptações por jogo contra 1,2 do Joaquim. Vantagem do Basso, mas não tão grande assim. 1,7 desarmes por jogo contra 1,5 do Joaquim. E aí o Joaquim começa a levar melhor em alguns quesitos. 5,9 cortes por jogo contra 4,5. Meio pênalti cometido na temporada e o João Basso em média 2. Duelos vencidos, o Joaquim, 68% dos duelos vencidos, 6,5 duelos por jogo
contra 5,1 do Baço. E aí o Baço leva um pouco melhor nos duelos pelo chão, 2,9 contra 2,6. Mais uma vez, uma diferença ali na casa decimal. E nos duelos pelo alto, o Joaquim leva uma ampla vantagem, 3,9 contra 2,2. Mas aí vem o que eu falei do zagueiro construtor de um perfil que pode agregar ao Santos. Precisão de passe do João Basso, 85% contra 77% do Joaquim. Mas a principal diferença está aqui. Passes no ataque, 71 do Basso contra 61 do Joaquim. Uma diferença de 10 pontos percentuais, que é bastante considerável, que a gente precisa disso, é importante, porque levando em consideração só os passes no campo de defesa, tem muitos passes ali que são mel na chupeta, né? Que é do quarto zagueiro para o zagueiro central, que toca para o lateral. Então são passes mais fáceis. O passe no campo ofensivo é mais complicado, porque está mais congestionado, tem volante, você está pressionado, e um zagueiro ali, via de regra, não é o jogador mais habilidoso do mundo. Então, esse percentual do Baço me chamou a atenção, porque ele tem um bom aproveitamento de passe no campo ofensivo, que reforça esse perfil de zagueiro construtor. As faltas por jogos, os números bastante semelhantes, 1 do Joaquim contra 0,9 do Baço, 4 amarelos do Baço, 3 do Joaquim também, números bastante semelhantes. E aí também na próxima tela que eu quis comparar, dando crédito aqui para o Felipe Barros, que tem um canal bastante interessante sobre scout aqui no YouTube, o FBTV. Ele faz scouts e eu vi ali, por acaso, cheguei a um vídeo dele analisando o João Basso também e reproduzi uma tela. Eu fiz a tela, mas peguei os dados ali do canal dele, então fica aqui o crédito e dei uma passadinha lá no canal dele também para ver. Bastante conteúdo interessante, que é uma comparação de bolas recuperadas por minuto, por 90 minutos, ou seja, bolas recuperadas por partida. E aí o Felipe Barros fez um comparativo do João Basso com os zagueiros que estiveram no Santos nessa temporada de 2023. E aí vai entrar a segunda tela para vocês. Reparem que o João Basso tem 10,5 bolas recuperadas a cada 90 minutos e o líder desse quesito é o Joaquim, 10,7. E o Basso está acima do Bauerman, do Messias e do Maicon. Então, Joaquim e Basso são os melhores jogadores, né, os que mais recuperam bolas por partida. Mostra também, então, que o Joaquim e o Basso têm um desempenho bastante semelhante. Aí a primeira pergunta que me vem à cabeça é a seguinte: então o Basso vai ser reserva do Joaquim? Ou dá para eles jogarem juntos? Eu acho que dá para jogar junto, mas aí talvez tenha um problema. Nós vamos insistir com um destro pelo lado esquerdo? Acho que dá para jogar. Quando o zagueiro é bom, e bom de verdade, não tem problema você ser um destro jogando pela esquerda. Eu vou dar 2 exemplos aqui, e antes que me xinguem e me chamem de maluco, eu não estou comparando o nível desses jogadores. Mas vocês sabem 2 zagueiros que desempenham um bom nível, jogando tanto pela direita quanto pela esquerda? 2 jogadores dos nossos rivais, Gustavo Gomes e Gil. São zagueiros que predominantemente jogam pela direita, mas quando precisam jogar pela esquerda, vão bem. São destros que desempenham um bom futebol pela esquerda. O Gil, por exemplo, em 2021, quando o Corinthians tinha o menino João Vitor voando, o João Vitor jogava pela direita, o Gil jogava pela esquerda. E o Gil é um zagueiro extremamente regular. Hoje a torcida do Corinthians não quer ver o Gil nem pintado de ouro, mas é inegável que o Gil é um baita zagueiro. E o Gustavo Gomes dispensa comentários. Anos e anos e anos sendo o melhor zagueiro do continente. Um zagueiro firme, que faz gol, decisivo, capitão do Palmeiras, jogador de aço, que não perde uma partida, agora está até jogando de máscara, nem quando ele está com a cara arrebentada ele deixa de jogar. Então, quando tem que formar dupla com o Murilo, o Gomes joga pela direita, mas quando vai jogar o Luan, o Gomes joga pela esquerda e o nível do Gomes nunca cai. É um baita zagueiro. O que eu quero dizer com isso é justamente isso. Se o cara for bom, ele joga pela esquerda e joga pela direita. Pelas estatísticas, vocês viram que o Basso e o Joaquim têm estatísticas parecidas, e apesar da fase do Joaquim ser ruim, eu sei que a minha opinião sobre ele não pode não ser a mais popular entre os torcedores do Santos, mas eu, André, gosto do futebol do Joaquim. Acho que ele, inclusive, é sobrecarregado pelos erros do Messias. Comece a reparar nos jogos quantas vezes o Joaquim sai para cobrir o Messias, que é um zagueiro extremamente lento. Então acho que o Joaquim está sendo prejudicado pelo coletivo. A gente costuma dizer, né, eu sempre converso com o meu pai vendo os jogos, o bom zagueiro, ele eleva o nível do seu parceiro. Mas quando do seu lado tem um cara ruim, você acaba correndo dobrado. E eu acho que o Joaquim está sendo prejudicado sim
pela deficiência técnica do Messias. Então, acho que dá para jogar os dois juntos, é questão de teste. Você pode manter o Joaquim na direita, porque eu vejo no João Basso mais qualidade técnica, e aí você coloca um jogador destro pela esquerda que tenha mais recurso para sair conduzindo a bola, para tentar um passe. A precisão de passe do Basso, como vocês viram, é melhor que a do Joaquim. Mas, como vocês sabem também, o Santos encaminhou a contratação do costarriquenho Juan Pablo Vargas, que é um canhoto, que fundamentalmente joga pela esquerda. O que me dá a ideia, me dá uma hipótese, me faz ventilar essa hipótese de que o Paulo Turra pode usar 3 zagueiros. Um canhoto pela esquerda, um destro pela direita e, por que não, o Joaquim jogando na sobra? É uma possibilidade. Mas mesmo que essa possibilidade dos 3 zagueiros não venha a ser colocada na prática, o que a gente ganha com a contratação desses jogadores é algo fundamental para o time do Santos. Elenco. Elenco. Hoje já está claro que o Paulo Turra não confia nos zagueiros que eles têm à disposição. Contra o São Paulo, vamos lembrar, o Dodô foi parar na zaga, gente. E contra o Botafogo, o Alex entra em campo. O Paulo Turra não parece confiar no Luiz Felipe. Então é importante ter elenco e boas peças, para que o treinador possa ter essa variação. Joga com 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros, e também a gente tem que levar em consideração que zagueiro está sempre, quase sempre sendo suspenso, pode ficar fora por lesão, então ter elenco é muito importante. E eu gostei dessa contratação do João Basso. Parece ser um jogador promissor, a gente espera que ele consiga se adaptar o quanto antes no futebol brasileiro, porque, embora a Liga Portuguesa não seja a pior da Europa, tem uma diferença, uma disparidade técnica considerável no nível que se joga no Portugal com o nível de adversário que ele vai enfrentar aqui no Brasil. Mas é isso. Essa é a análise da contratação do João Basso e quero saber o que você pensa. Você gostou? Está animado? Acha que é um zagueiro que chega para ser titular ou para compor elenco? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo. E se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva esse vídeo para o maior número de pessoas. E vamos agora rumo aos 2.000 inscritos. E eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.